Olá pessoal, bem, eu vou estar falando para vocês agora a respeito do tema inflação. É um tema bem antigo, há muito tempo a gente ouve falar em inflação, mas ao mesmo tempo é um tema bastante atual. Por que a gente tem que entender a inflação? Qual é o motivo que nós, administradores, precisamos entender e interpretar as medidas que o governo está tomando? Bem, eu vou começar com a pergunta: a inflação, ela pode ser considerada como um monstro? Ela é vista como algo ruim, pejorativo para nós na economia? Como que vocês acham isso aí? Como está exposto ali o desenho ali, que ela é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. A resposta é a seguinte: depende. Depende de quê? Depende do tipo de renda, do tipo de trabalho que você atua. Por exemplo, para os assalariados, aposentados e pensionistas, ela é sim um monstro. Ela é considerada um monstro, um vilão. Mas por que ela é considerada um vilão? Porque se você sobe a inflação, se o governo sobe a inflação, o seu salário ele tende a perder poder de compra, a desvalorizar. Se você compra hoje um saco de arroz a X preço, amanhã ele não vai estar mais no mesmo preço e o seu salário vai continuar estabilizado, o seu poder de compra vai cair. Os aposentados e os pensionistas da mesma forma, porque tem renda fixa, é um tipo de remuneração fixa. Então isso aí prejudica, a alta da inflação prejudica quem tem remuneração fixa. Já quem tem remuneração variável, como os empresários, os rendeiros e os autônomos, que têm condições de estar passando seus custos, a alta dos seus custos, para o seu preço final, para o preço do seu produto, para que ele não perca com a alta da inflação, para eles não é visto como um vilão. Ele é algo assim que atrapalha a economia, mas ele tem como pegar de volta esses ajustes, essas altas aí que o governo está estabelecendo. Então para ele não é tanto como um monstro não. Para o governo, ela funciona mais como uma ferramenta de ajustes. Como assim uma ferramenta de ajustes? Por exemplo, na campanha eleitoral, o governo ele quer conquistar votos, ele quer ganhar a confiança da população. Ele vai e faz uma proposta de aumento salarial. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que a população vai ficar esperando esse aumento salarial e vai confiar no governo, vai votar nele para que ele ganhe a eleição, para ele poder repassar esse aumento salarial para ele, porque o salário dele já não está dando para comprar o que ele comprava antes. Aí o governo vai e estabelece uma proposta de aumento salarial e ganha a eleição. Quando ganha a eleição, ele aumenta o salário dos trabalhadores, só que os empresários, com o aumento salarial, ocorre um aumento nos custos da mão de obra. O que acontece? Os empresários começam a pressionar o governo e começam a remarcar os seus preços, repassando esse aumento de custos para os seus produtos. E o mercado, consequentemente, vai acompanhando essa alta. Aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a inflação. Então, o governo, por que é uma ferramenta de ajustes? Porque ao mesmo tempo que ela usa a queda da inflação, dando poder de compra para a população, para poder conquistar o povo, que é a campanha eleitoral, são políticas eleitorais, os empresários começam a pressionar o governo e começam a estabelecer novos preços, a colocar no mercado novos preços. Com isso, o governo favorece as duas partes, tanto a população como os empresários. Agora, falando a respeito da inflação em si, existem dois pilares que norteiam a inflação. Quais são esses dois pilares? É o Banco Central, que estabelece as medidas de taxa de juros, e a taxa de juros em si, que é o que faz com que a inflação suba ou desça, ela se estabilize, caia. Então, os dois pilares que norteiam a inflação é o Banco Central e a taxa de juros. Bem, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. O Banco Central ele é uma instituição autônoma. É claro que ele sofre influência
influências políticas. O governo ele vai lá, coloca pressão que precisa, que ou suba ou abaixa a taxa Selic. Mas ele não deve ser uma instituição vinculada que seja subordinada ao governo. Por quê? Porque tem vezes que o Banco Central vai ter que tomar medidas preocupado com o desenvolvimento do nosso país, com a economia. Se a inflação está descontrolada, ele vai ter que subir os juros para controlar essa inflação. Ou então ele vai ter que abaixar a taxa Selic para poder melhorar o desenvolvimento econômico do nosso país. A taxa de desemprego está alta, então o Banco Central ele vai observar, através desses estudos praticados pelo Copom, pelo Banco Central, ele vai observar o desenvolvimento do nosso país e vai praticar a alta ou a baixa da taxa Selic, entre outras medidas econômicas. Então, assim, o Banco Central ele tem autonomia, ele não é independente, mas ele tem uma autonomia administrativa para que ele possa tomar suas medidas corretas. Bem, eu trouxe aqui um conceito bem amplo da taxa Selic, que é a base do aumento da taxa de juros. A taxa de juros ela é baseada na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa base da economia brasileira. Todo o mercado econômico se baseia na taxa Selic. A economia fica aguardando a decisão do Banco Central estabelecer a taxa Selic para ela poder trabalhar em cima dos juros praticados no mercado. Taxa Selic é um instrumento primário de política monetária do Copom. É a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com um prazo de um dia útil, overnight, um dia útil. Então essa taxa é praticada em um dia útil. A cada dia ela pode ser que ela sofra alterações. Lastreados por títulos públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Então, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Copom estabelece a meta para a Selic. Então, o que é o Copom? É o Conselho de Política Monetária. Então, o Conselho de Política Monetária, que faz parte do Banco Central, ele faz um estudo em cima do índice do IPCA. O IPCA é um índice de preço ao consumidor amplo. Tem uma variedade de produtos que são produtos básicos, como petróleo, alimento, vestuário. Esses produtos são estudados pelo Copom e o Copom repassa esse índice desses estudos de preços praticados no mercado para o Banco Central. E o Banco Central, em cima desse índice, desses estudos feitos pelo Copom, ele estabelece a taxa Selic para ser lançado no mercado. Então o Copom estabelece a meta para a Selic e cabe à mesa de operações do mercado aberto do Banco Central manter a taxa diária próxima à meta. Então o Banco Central que vai regular a taxa Selic. Qual a importância da Selic para a economia? É de suma importância. A taxa Selic ela é de suma importância para a economia. Por quê? Porque a taxa Selic ela é um instrumento que vai ser utilizado para regular a inflação, a alta ou a queda da inflação. Garantia aos credores. Quando você sobe a taxa Selic, o mercado estrangeiro, o capital estrangeiro, os juros praticados no Brasil se tornam atrativos para esse mercado. Os investidores estrangeiros, eles acham interessante investir no nosso país. Por quê? Porque se tornam rentável. Eles podem investir aqui, que os juros são altos, eles vão ter uma rentabilidade maior. Aí, só que o que isso vai ocasionar? Um aumento da dívida pública, porque cerca da metade da dívida pública do Brasil está atrelada aos juros. Então, se você atrai capital estrangeiro para suprir a necessidade do país, porque o nosso país, infelizmente, tem na nossa economia, os gastos públicos, eles são muito superiores à receita que o governo recolhe, porque o nosso governo ele gasta muito mais do que ele é capaz de pagar. E para isso ele atrai capital estrangeiro para poder cobrir as suas despesas. Só que consequentemente, quando ele atrai capital estrangeiro, ele oferece juros altos. Com essa oferta de juros altos, a dívida
os gastos do nosso país só tendem a aumentar. Por quê? Porque cerca da metade da dívida pública é atrelada a juros. Então, se você está pegando dinheiro emprestado a juros altos, você só vai aumentar a dívida. Então, é uma grande crítica que existe a esse sistema nosso de oferta de juros altos para capital estrangeiro. A taxa Selic ela é o principal instrumento de controle da inflação, porque o governo, através da taxa Selic, ele sobe ou abaixa a inflação. São estratégias governamentais. Então, ele é o principal instrumento de controle da inflação na mão do governo. Por que se aumenta a taxa Selic para combater a inflação? Bem, para combater a elevação dos preços, exatamente. Quando você está tendo uma alta da inflação, os preços estão acelerados e havendo uma desvalorização da remuneração, principalmente das pessoas que têm remuneração fixa, o Banco Central ele aumenta a taxa Selic. Com isso, os bancos vão ter que aumentar suas taxas de juros, de financiamento, de empréstimos. Vai haver uma diminuição da circulação da moeda. Por quê? Se o banco aumenta as taxas de juros, a população vai perder poder de compra. Eles vão pegar menos empréstimos, igual houve facilidade na compra de automóveis, financiamento a longo prazo. Como os juros vão estar muito altos, não vai se tornar mais compensativo comprar veículos financiados, pegar empréstimo para construir, empréstimo para comprar móveis eletrodomésticos. Então vai haver essa dificuldade, porque os juros estão altos. Então, quando se sobe a taxa Selic, é exatamente uma medida para combater a inflação. Porque se você diminui o poder de compra, se você restringe o crédito no mercado, automaticamente vai haver acúmulo